Olá, terceira série. Então vamos continuar aqui com as nossas aulas de física. Hoje o assunto será energia. Isso é mais uma revisão, né? Nós já vimos isso lá na primeira série do ensino médio. Isso aqui nós vamos basicamente relembrar alguns tipos de energia. Então pegue lá a apostila na página 24. Vamos iniciar a aula 3. Bom, então aquela energia do movimento é o que nós chamamos de energia cinética. Então, todo corpo que tem movimento tem associado a ele uma energia. Que energia é essa? Energia cinética. Como que nós vamos calcular o valor dessa energia cinética? Usando essa fórmula aqui. Então, energia cinética é o produto da velocidade ao quadrado pela massa do corpo sobre 2. Então, se eu tenho um corpo X, a massa dele não vai ser variável. O que pode variar é a velocidade. Então, quanto maior a velocidade do corpo, maior será a energia cinética desse corpo. Então, tem que colocar na cabeça. Então, todo corpo que tem movimento tem associado a ele um tipo de energia. Que energia é essa? Energia cinética. Então, nós já vimos na última aula que energia e trabalho são faces da mesma moeda. Então, trabalho, qual a unidade de trabalho? O joule. Então, a unidade de energia também vai ser o joule, ok? Continuando. Bom, então, na mecânica, nós podemos associar dois tipos de energias potenciais. Então, pode existir a energia potencial gravitacional, que está associada a quem? A força da gravidade, ao campo gravitacional. E energia potencial elástica, que está associado a todos os corpos que podem sofrer deformações. Um exemplo é a mola. Então, energia elástica vai estar associada a uma mola. Tudo bem? Então, tem que prestar atenção nisso. Energia potencial na mecânica, tá? Pode ser de dois tipos. Ou potencial gravitacional, dependendo lá da força-peso, da força gravitacional, ou dependendo da força elástica. Então, depende dos corpos que vai sofrer o quê? Deformação. Eu posso estender esse corpo, distender esse corpo, ou eu posso comprimir esse corpo, tá? Então, aqui, ó, energia potencial gravitacional. Então, depende do campo gravitacional. Observe aqui que tem uma pessoa, né, que vai deixar cair de uma certa altura h um corpo, tá? Observe aqui, ó, a força que está atuando nessa partícula aqui durante a queda vai ser o quê? A força peso, tá? Então, essa energia potencial está dependendo do quê? Da posição desse corpo. Então, quando essa pessoa larga esse corpo adquire uma certa velocidade. Então, eu tenho armazenado neste corpo aqui uma certa energia potencial gravitacional que pode acarretar o quê? No movimento desse corpo. Então, conforme esse corpo ele vai caindo, observe que a altura vai diminuindo. Se a altura vai diminuindo, a energia potencial gravitacional também vai diminuindo. Por quê? Porque olha só a fórmula. A energia potencial gravitacional vai depender de quem? Da massa do corpo. Bom, a massa vai ser uma constante, uma grandeza constante. O campo gravitacional, que também é constante, e a altura, tá? Então, se a altura vai diminuindo, a energia potencial gravitacional também vai diminuindo. Então, observe isso, tá? Que a energia potencial gravitacional depende da massa, da gravidade e da altura. Mas, nos nossos exercícios, massa e gravidade são grandezas constantes. Então, vai ser exclusivamente dependente da altura do corpo. Então, quanto maior a altura, maior a energia potencial gravitacional. Claro que essas grandezas aqui elas são diretamente proporcionais. Então, quanto menor a altura, menor a energia potencial gravitacional, tá? Então, observe aqui que a energia potencial gravitacional depende de quem? Da altura e do peso do corpo, né? Massa vezes gravidade é o quê? É o peso do corpo, tá? Então, é uma energia que está diretamente associada ao campo gravitacional, tá? Bom, e a energia potencial elástica? Então, observe que eu tenho uma mola aqui. Essa mola ela não está deformada, ela está na sua posição normal, tá?
Eu posso comprimir essa mola, observe, se eu empurrar esse corpo, eu posso comprimir essa mola, ou se eu puxar esse corpo, eu posso o quê? Distender essa mola, tá? Ou seja, em relação ao ponto de referência, a posição inicial, essa mola aqui está sofrendo uma variação, um ΔX. Então, aqui, nessa posição aqui, eu tenho associado uma energia potencial, que depende da posição, o que? Elástica. Se eu largo esse corpo, a tendência dessa mola é voltar na posição original, adquirindo uma certa velocidade. Tá? Então, aqui também, aqui eu fiz fiz uma distensão da mola. Então, aqui, ó, deformei essa mola. Se eu largo esse corpo, ela tende a voltar pela posição inicial. Ela adquire uma certa velocidade. Então, a energia potencial elástica depende de quem? Depende de um K. Quem é um K? É uma constante da mola. Tá? Então, cada mola tem uma constante. Então, isso aqui é uma constante. K é uma constante. E ΔX, quem é ΔX? É a deformação sofrida pela mola. Tá? Então, a energia potencial elástica depende do quê? Da deformação da mola e da constante. Mas a constante vai ser uma grandeza que não vai mudar, tá? Então, a energia potencial elástica depende exclusivamente da deformação da mola. Quanto maior a deformação, maior vai ser essa energia potencial elástica, tá? Bom, então, qual vai ser o teorema trabalho-energia cinética? Nós vimos na última aula que o trabalho de uma força é o quê? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, tá? Isso é o trabalho de uma força. Mas nós já vimos que trabalho e energia são faces da mesma moeda. Então, observe aqui que eu tenho um corpo em uma posição inicial, eu aplico uma força nesse corpo. Bom, esse corpo adquire uma velocidade inicial, percorre uma certa distância d, tá? E na sua posição final, ela tem uma velocidade final. Eu quero saber qual é a energia gasta. Para eu saber a energia gasta, basta eu calcular o trabalho dessa força F. Ou seja, trabalho é a mesma coisa que energia. Energia é a mesma coisa que trabalho. Então, o trabalho dessa força resultante aqui vai ser o quê? Vai ser a variação da energia cinética. O que é a variação? Variação é a energia cinética final, então vai ser a energia cinética nesse ponto aqui, menos a energia cinética inicial, a energia cinética nesse ponto. Então, para eu calcular o trabalho, basta eu fazer o quê? A variação da energia cinética, tá? Esse é o teorema trabalho-energia cinética, tá? Trabalho e energia, aqui, ó, dá para observar que são a mesma coisa. Então, trabalho é igual à variação da energia cinética, tá? Presta atenção, cinética. Eu também posso fazer um teorema trabalho-energia potencial, mas aqui observe que energia potencial, que nós já vimos anteriormente, pode ser de dois tipos. Pode ser energia potencial gravitacional ou energia potencial elástica. Olha só, vamos nos basear aqui na energia potencial gravitacional. Eu tenho um corpo a uma certa altura do chão, tá? Uma altura h. Nesse ponto aqui, que eu vou chamar ponto 1, nesse ponto 1, eu tenho uma certa energia potencial gravitacional. Quando eu abandono esse corpo aqui, como nós já vimos nos slides anteriores, essa altura vai diminuindo. Se essa altura vai diminuindo, a energia potencial gravitacional também diminui. Então, olha só, quando ele chegar aqui no chão, tá? Quando esse corpo chegar aqui no chão, qual é a altura em relação ao chão? Zero. Tá? Então, vou calcular aqui. Ó. A variação de energia potencial gravitacional vai ser aqui, ó, final. Final quanto que é? Zero. Por que zero? Porque a altura é zero, ele está no chão. A altura é zero, energia potencial gravitacional zero. Menos a inicial. A inicial nesse ponto aqui. Então, vai ser massa vezes gravidade vezes altura. Tá? Então, a energia potencial gravitacional vai ser
0 menos quem? Quem é massa, gravidade e altura. Nós vimos na aula 2 que massa, gravidade e altura é a mesma coisa que trabalho. Então, a variação de energia potencial gravitacional vai ser igual a 0 menos o trabalho. Vou jogar esse menos para o outro lado, vai ficar como? Ó? O trabalho será igual a menos a variação da energia potencial gravitacional. Tá? Então, observe no slide anterior que trabalho é igual a energia cinética. Tá? Quando eu estou tratando de energia potencial gravitacional, o trabalho será igual a menos a energia potencial gravitacional. Tá? Agora, essa relação aqui também é válida para o outro tipo de energia potencial. Se eu estou lidando com mola, com a força elástica, então o trabalho vai ser igual a menos a energia potencial elástica. Tá? De uma maneira geral, o trabalho é igual a menos a variação da energia potencial. Tá? Tudo bem? Então, por que esse menos aqui? Está explicado aqui, porque nessa posição final, ó, nessa posição final é 0. Tá? E por esse menos? Porque é a variação final menos inicial. Esse primeiro termo é 0, então sobra só o segundo termo. Tudo bem? Deu para entender? Então, essa relação aqui é importante quando eu não tenho a força aplicada. Eu quero determinar o trabalho. Então, o trabalho vai ser a variação da energia. Tá? Ok? Se for energia cinética, não tem o menos. Se for energia potencial gravitacional ou elástica, vai ter esse menos aqui. Tá? Dúvidas? Bom, então vai ficar tarefa de casa apenas essas 2 páginas aqui. É importante lembrar que vocês vão fazer no caderno e me mandar foto do caderno, tá? Com todas as resoluções. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.